Tive muita dificuldade em física, química. Nossa, que dificuldade! Antigamente tínhamos muitas dúvidas. Em física, no quadro tinha os cálculos, gráficos. Olhava para aquilo, pensava e ficava perdido. Nossa, era muito difícil. Era um processo, tinha que tentar várias vezes. Se na prova fosse ruim, tinha que tentar de novo, passar por todo o processo, até ser aprovado. Era muito difícil, não era simples. Bem profundo. Então, a comunicação com os professores quando ensinavam, poderia ter problemas na comunicação. O professor ensinava falando, e eu tinha dúvidas e dificuldades em comunicar. Demorava a comunicação, podia ter falhas, travar em comunicar e demorava, era preciso tentar e era um processo. Não era rápido, demorava bastante ter essa comunicação. Às vezes era muito confuso, eu tinha dúvidas ou não entendia o conteúdo. E o professor explicava falando rápido e eu ainda assim ficava com um pouco de dúvida ou não entendia. Pois era difícil fazer a leitura labial do professor falando rápido. E para mim isso não batia, não combinava, tinha que ter paciência. É importante essa interação, mas antigamente era difícil o aluno explicar, entender naquele ambiente. Conversava com os colegas, mas comigo tinha que explicar e explicar, era difícil a interação. Alguns alunos não eram bons, faziam nada, já outros eram bons e conseguia interagir, um conhecimento muito bom. Era diferente, uns não faziam nada, não ajudava, não se comunicavam e nem interagiam, já outros eram bons, comunicavam bem e ajudavam, ao contrário dos outros, era diferente. Comparava esses alunos e via os bons e ruins. Eu antigamente interagia com os bons e também os ruins, e com os ruins não fluía a interação, já com os bons era uma troca boa de interação. Não era simples, bem profundo. Antigamente já me aconteceu, por ser surdo, as pessoas riam e faziam piadas de mim, faziam bullying, me chamavam de mudo, e eu não entendia nada. Falavam todo dia essas coisas, mudo, brincadeiras bobas, piadas, e não parecia uma brincadeira, era diferente, me chamavam de mudo, faziam bullying. As pessoas não conheciam surdo, as pessoas não tinham tanto respeito por mim,
eu não ia contra eles, era diferente. Era as pessoas ouvintes que vinham contra mim, me chamando de mudo, muito estranho. Eu sou surdo, mas tenho voz, consigo falar, gritar. Meu direito de surdo, tenho orgulho disso, consigo vencer, mas eles vinham contra mim, com bullying, me chamando de mudo, me atacando com risadas. Eu ficava triste, magoado. É verdade que antigamente acontecia sempre isso. Também na escola, família e parentes também fazia piada comigo. Acho que não era mudo outro assunto. Mudo me chamavam na escola, era diferente da família, faziam piadas. Eu falava oralmente também Libras, mas eles não sabiam Libras, só faziam piadas. Tios, familiares no geral, riam e não ficavam animados comigo. Eles brigavam, ficavam com raiva. Eu não, só ficava magoado. Eu só via o que acontecia de curiosidade, pois parecia que eles me excluíam. O motivo? Não sei. Minha vida melhorou, antes era pior. Tudo na minha vida era mais profundo, como o trabalho, família, trabalho na escola. Tenho uma vida boa, eu sou bom. O que significa isso? Que para a pessoa são casos diferentes. Quando é uma pessoa boa, aproveita a vida, e ela começa a melhorar. Se antes tinha algum defeito, tenta melhorar, ajudar, incentivar, aprender, crescer, evoluir. Foi um processo de muito sofrimento, demorado, mas minha vida melhorou. Antes era ruim, mas melhorou, porque eu estudei, li bastante e entendia claramente. E depois aprendi Libras, porque antes era só falar, oralizar era ruim, mas depois melhorou, continuava lendo muito e aprendi bastante, e isso melhorou minha vida. Grupo ou comunidade? Só tem grupo. Foco nos ouvintes, interagem, aprende, cresce, ensinam. Como uma pessoa vai entender claramente isso? Não entende. Observação, referindo a pessoa surdo, no grupo dos ouvintes. Outro grupo interagem melhor, comunicação melhor, diferente do outro grupo, com um foco na comunicação diferente. E esse grupo não se comunica direito, tem muitas dúvidas na comunicação. No outro grupo a comunicação é
melhor mais fluida ou que no outro grupo é diferente com dúvidas e dificuldades. São situações diferentes. São muitos anos de luta pela inclusão e acessibilidade, mas também fora em outros locais também lutam por essas causas. Acontece de ter muitos problemas. Um exemplo desse problema, no ônibus que às vezes precisa gritar, chamar para ter acessibilidade ali na escada para os cadeirantes, mas ainda tem esses problemas. Elevador é difícil ter nos lugares, pois na escada não tem como o cadeirante subir. Nas escolas também vemos coisas estranhas que acontecem. A pessoa tem um esforço para subir com o cadeirante nas escadas. É uma luta falar sobre a acessibilidade e inclusão nas escolas, em outros lugares, mas já tivemos uma mudança, colocar rampas mais fácil para subir. Antes era muito sofrimento, muito difícil subir escada, precisava da ajuda de várias pessoas, é pesado, a pessoa ficava triste porque às vezes umas pessoas não queriam ajudar. Mas também tem outros casos, de pessoas que têm preconceito. Isso tem muito tempo, mas ainda existe. Isso tem 10, 16 anos, é recente, mas ainda tem muita pessoa com preconceito, muito ruim. O papel da tecnologia e redes sociais, que uso é pelo WhatsApp, Facebook, na internet para ter informação de tudo. Eu entendo o que leio e as redes sociais são muito importantes. Tem o WhatsApp, jogos, e tem também muita coisa boa. Gostaria que mudassem na vida do surdo a forma de ensinar, aprender. Eu gosto de ajudar, incentivar, evoluir juntos, porque tem palavras do português que os surdos não sabem ou até mesmo não conhecem. A inclusão é muito boa para a comunicação, para os que têm como L1 a Libras a língua dos surdos, que tem uma cultura local. Eu gosto de conversar, bater papo, aprender, imaginar, explicar para as famílias e pessoas como é a questão do surdo, também para conhecer as redes sociais, jogar e bater papo, as videochamadas para bater papo. Mas as pessoas me perguntam o que eu gostaria que mudasse, mas a vida é própria de cada um, o direto é próprio deles, sentir empatia por eles é bom para eles, importante para o surdo e para a cultura surda. Meu conselho é aprendam Libras, a língua brasileira de sinais, é uma mudança na comunicação com os surdos, inclusão é importante.
Eu aconselho que é muito importante aprender Libras para evoluir. Para os jovens que querem aprender, peguem palavras e seus sinais e vão treinando para evoluírem. É difícil, demorava, vão ter dúvidas para lembrar e também para conhecer. Os surdos jovens aprender Libras demora tempo, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vão crescer. E para os surdos, isso é muito importante. Os mais inteligentes é normal a Libras como L1, normal. A L2 escrita é diferente, na escrita é no português. Eu aconselho ensinar, aprender mais, evoluir, para ter contato e comunicar com o surdo. Eu sou professor de Libras, ensino e aprendo junto com os surdos desde muito tempo. Ensinei para alguns, cresceram, foram para outras escolas e estão vivendo sua vida. Agora, são outros surdos na escola que eu ensino. Um abraço, tchau.